Fala galera do YouTube, beleza? Eu me chamo Lucas aqui do canal Vintage e você é o nosso convidado para aprender a história de uma maneira divertida e diferente. Quer estudar a história de um jeito diferente? Vem comigo, eu te ensino. Bom, vamos falar sobre Grécia. Já estamos trabalhando com ela faz um bom tempo, já desde a semana passada. Estamos trabalhando aqui com Creta, falando de Esparta, mas hoje vamos falar da Grécia em geral. Vamos falar da história dessa grande civilização que foi influência na nossa filosofia, nas artes e na nossa literatura. Bom, para falar sobre Grécia Antiga, não podemos esquecer que ela é dividida, a história dela é dividida em 5 grandes períodos, certo? Que data do seu nascimento até a sua morte, com a invasão dos macedônicos vindo comandada pelo Filipe II. Esses 5 períodos são pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Foram 5 períodos que datam desde o princípio até o fim dessa civilização. Bom, vamos falar sobre o pré-homérico. Eu já falei pra vocês desse primeiro período no vídeo que eu falo sobre Creta, que é justamente a história dessa civilização que tinha ali na Península Balcânica. Era uma civilização que tinha ali, que vivia do comércio marítimo e da agricultura. Quando os povos vindo da Europa, que eu também já falei com vocês, os aqueus, os eólios, os dórios e os jônios, povos ali que se estabeleceram no Penepoleso. A princípio vieram somente os aqueus, eles foram dominados pelos cretenses, que perderam essa guerra para os aqueus, perdendo ali a civilização cretense. Acontece que os aqueus dominam ali toda aquela região ali da Península Balcânica. E agora vem outros povos chamados dórios. Vocês também conhecem ele, que eu tratei no outro vídeo chamado Esparta, a civilização espartana. Para quem não sabe, os dórios deram origem a essa civilização, a essa polis, essa cidade-estado da Grécia que chamava Esparta. Foi um dos povos que fundou a cidade da Grécia. E esses povos vieram e invadiram a cidade dos aqueus. Os aqueus fugiram e os que ficaram formaram os genos, que eram grandes famílias comandada pelo Pater, que era um líder ali religioso e um líder político ali dos genos, que eram as famílias que tinham ali. Com o fim disso, esse período aí de fuga, de formação dos genos, é chamado de primeira diáspora, que vocês também podem estar encontrando no livro de Ilíada e Odisseia, certo? Essa comunidade conhecida como genos era bastante igualitária por um tempo. Depois, no final, ela acabou tendo desigualdade. O que aconteceu? Houve outra diáspora chamada de segunda diáspora, que foi a fuga desse pessoal que fazia parte desses genos, comandado por esse Pater, que fugiram, certo? E encerra-se o período homérico. Agora que já conhecemos o pré-homérico e o homérico, vamos falar sobre o período arcaico. No período arcaico surgem as duas grandes polis, Atenas e Espartas. O que foram essas polis? Essas polis foram grandes cidades-estados que tinham seu governo interno próprio, tinha sua própria política, tinha seu próprio desenvolvimento, cada um comandando a sua própria cidade. E essas duas principais foi Atenas e Esparta, que vamos tratar no próximo vídeo sobre Atenas, porque eu já falei sobre Esparta, tudo bem? Com isso, Atenas vai se desenvolvendo, vai se tornando uma cidade próspera e evoluindo bastante. Nesse período ocorre aquela guerra que nós conhecemos dos 300 espartanos contra os persas. Com a vitória da Grécia sobre os persas, Atenas começa a crescer, começa a evoluir, começa a ficar forte. E o que acontece? Esparta fica insatisfeito. E o que acontece? Tem uma guerra que chama Guerra do Peloponeso, que é exatamente Esparta contra Atenas nessa guerra, nesse conflito que Esparta estava insatisfeita, estava com medo de Atenas acabar dominando toda aquela região ali, que era a civilização dos gregos. E eles ficaram com medo e acabaram fazendo guerra, certo? E não podemos esquecer que esse período clássico também foi de grande avanço artístico e cultural. Também temos aí na nossa literatura a escola literária Classicismo, que vocês vão aprender aí na língua portuguesa e também em artes. Tudo bem? Que foi um período aí de literatura, de avanço artístico, o desenvolvimento da arte, do poema, da poesia, todas essas questões linguísticas também. Tudo bem?
E aproveitando disso, o rei da Macedônia, Filipe II, aproveitando desse conflito, do enfraquecimento dos povos gregos que estavam nessa guerra civil, vamos falar, porque ali era uma grande civilização, todos ali vindo de uma mesma família, estavam em guerra civil e enfraquecidos. O rei Filipe II, aproveitando essa situação de enfraquecimento dos gregos, acabaram invadindo e tomaram ali e dominaram e conquistaram toda a região ali onde antigamente era a Grécia. Com a derrota de Atenas, de Esparta e de outras polis, cidades-estados da Grécia Antiga, agora acaba o período chamado classicismo e entramos agora para o período helenístico, que conta a história de quê? De um homem chamado Alexandre Magno, que dominou toda aquela região, que domina toda ali as conquistas. Você vai ver as conquistas de Alexandre Magno, certo? Agora a Atenas e Esparta e toda a Grécia pertence a Alexandre Magno, que é o sucessor de Filipe II, ali o rei da Macedônia. Tudo bem? E assim encerra-se a história da Grécia Antiga, dando início agora às conquistas de Alexandre Magno e posteriormente toda ali as conquistas de quando o Alexandre Magno morre, todas as terras que ele tinha passa para os seus generais e depois é anexada ao Império Romano, que vamos trabalhar no próximo vídeo, Império Romano, com vocês. Tudo bem? Fiquem aí com o vídeo, Deus abençoe, até a próxima. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para